Então, depois disso tudo, Parabdakarma dele acabou sendo destruído e ele começou a adorar Vishnu. Então ele estava tomando banho no rio e depois ele foi cantar sua japa e ele viu que um veado, uma corça fêmea, estava passando por ali. Então essa corça fêmea estava lá na margem do rio. Mas o que aconteceu? Ela acabou dando à luz a uma corça bebê. E depois disso, Maharaj Bharata ele pegou esse bebê corça e levou para seu próprio ashram. Começou a cuidar desse bebê corça. E se apegou a esse bebê corça. Ele fez todo o seu bhajani sadhana, mas ele serviu completamente o bebê corça. Mas na hora da sua morte ele não conseguiu achar o bebê corça. Então ele ficou chorando, oh, cadê você? Cadê você? Ficou pensando nesse bebê corça na hora da sua morte. E pela consequência, né, de morrer pensando no bebê corça, então ele nasceu como uma corça na próxima vida, mas ele tinha esse sukriti da sua vida passada. Então ele conseguiu lembrar das suas vidas passadas. Quando ele abandonou esse corpo de corça, ele nasceu numa família de brahmanas muito elevados. Mas, pela má associação, por isso, nesse nascimento, ele só pensava em Srihari, porque ele lembrou das suas vidas passadas, né? Ele queria voltar ao Senhor, né? Porque ele estava longe dele aqui nesse mundo. Então, o que aconteceu? Quando ele Então, Bharat
Então Bharataji ele deu esse Tatagyan para esse rei Rahugan. Ele falou muitas coisas a ele. Então Rahugana, ele entendeu que Bharata, na realidade, ele era um Mahabhagavat. Então ele se abrigou em Bharata. Então Jara Bharata, ele perdoou o rei pela sua ofensa. Because he realized Por causa que ele realizou, né? Nesse mundo material, a gente se apega às coisas materiais, mas a gente tem que adorar o Senhor. not really, I didn't, you're not understanding, no? I asked him to stop.
veio trazer. Um devoto veio trazer o remédio aí, Grudeu tava perguntando que remédio era. Então Tarim tá perguntando pra Gurudeva se Bharatavarsa, né, a Índia, veio do nome dele. E Gurudeva disse que sim. I think Lithuania or Poland.
chanting holy names. Cantem os santos nomes. Se seu coração não tiver derretido, cantem os santos nomes. Se seu coração não tiver derretendo, se você não está chorando, mas está cantando, então, se seus pelos não estão se arrepiando, se você não sente isso, e se você não está sentindo essa bem-aventurança florescendo no seu coração, então seu coração ele tá muito duro ainda. Tá muito duro o seu coração. Assim como uma pedra. Então, o coração dos aparados ofensores, o coração, os santos nomes não surgem no coração deles. Todos estão cantando santos nomes. Mas se você não der atenção a essas ofensas, então o nome puro não vai surgir. While chanting. Se você cantar realmente santos nomes, seu coração vai derreter. Por isso que ontem eu disse. Quais são as glórias dos santos nomes? Se você ouvir as glórias dos santos nomes, você vai estar hábil para cantá-lo. Então, você tem que escutar. Se você não escutar as glórias dos santos nomes, então você não vai cantar eles. Então, vocês devem escutar as glórias dos santos nomes. Qual é a glória dos santos nomes? Por isso, Sukadeva Goswami Pada, ele disse essas glórias para Parikshit Maharaj. Ele falou a história de Ajamil para explicar as glórias dos santos nomes no Srimad Bhagavatam. Ajamil, ele estava prestes a morrer. Ele deu o nome para o seu último filho de Narayana. E na hora de morrer, ele estava falando o nome do filho dele, Narayana, por isso que ele atingiu a morada do Senhor. Mas como que ele atingiu a morada do Senhor? Essa descrição tá lá. Mas eu tô falando brevemente, né? Mas como que isso realmente aconteceu? Eu tô falando brevemente. Ajamil, ele cantou uma vez o nome de Deus, Narayana, e ele atingiu Vaikunta. Se você cantar Namabasa, você vai atingir Vaikunta? Não, na realidade esse processo ele é muito longo. Por isso que no Srimad Bhagavatam, Vishwanatha Chakravarti Pada, ele escreveu: Então aqui tá falando, né? Apenas por Namabasa ele atinge o Vaikunta. Ajamil, né?
Aquelas pessoas que possuem fé no Smriti Shastra, elas são chamadas de Smarta, pessoas smartas. Aquelas que têm fé no... Uma coisa é Shruti e outra é Smriti. Shruti é os Vedas, né, os Puranas. E Smriti é Smriti Shastra. Shiva, ele estava falando Katha para Parvati sobre karma e outras coisas. Nrigam significa Veda. Então Shiva, na realidade, ele estava falando isso para o mundo todo, né? O Smriti Shastra, ele explica algumas regras. Por exemplo, nesse mundo, as pessoas elas moram aqui e seguem regras para serem hábeis, para cada vez mais colocarem a sua mente em Deus, focarem a mente delas em Deus. E elas seguem regras para fazer algumas atividades, né? Por exemplo, depois de o pai abandonar o corpo, se o pai morre, né? Então você tem que fazer um Shraddha Karma, Nitya Karma. As pessoas elas fazem isso por causa do Smriti Shastra. Por exemplo, as pessoas elas leem o Garuda Purana. Nessas ocasiões elas falam esses kathas, mas por quê, né? Nesse mundo, quando os pais estão prestes a abandonar os corpos, as pessoas elas se lamentam completamente, né? Elas ficam nesse humor de lamentação. Então, para protegê-los de toda essa lamentação, todo esse Harikata é dito, né? Harikata de renúncia. O Shastra explica como a diva pode atingir o Senhor. Porque se não tiver Gyana e Vairagya, então você vai se apegar a coisas materiais. Então isso está explicado em todo o Shastra. Na realidade, todos os Shastras, né? Agyan e Niyam, diretamente ou indiretamente, todos os Shastras estão acontecendo, né? Para levar-nos até Bhagavan. Esse é o real significado. Por exemplo, as pessoas materialistas, elas sempre estão desfrutando, sabe, as coisas materiais. Se você falar para uma pessoa materialista, abandone tudo isso material, você não deve falar isso para essas pessoas, né, materialistas. Na realidade, você deve entusiasmá-las para cada vez entrar mais nessas coisas materiais. Esse humor de desfrutar, né, tudo isso.
Por causa que é muito difícil delas abandonarem isso. Esse sloka do Bhagavad Gita explica isso. Aí o Prabhu, ele disse um sloka e Gurudeva disse que na realidade era outro sloka. Se uma pessoa é realmente materialista, se você falar pra ela, abandone esse desfrute, tudo isso material, então a pessoa não vai abandonar, né? Na realidade, essa pessoa, ela tá fazendo esse materialismo e tal, com muito gosto, né? Por isso que está no Srimad Bhagavatam. Como Parikshit Maharaj, ele estava fazendo essas perguntas. Todas as pessoas desse mundo material estão apegadas a alguma coisa, né? Tem desejos materiais. Na realidade, você deve entusiasmá-las, né? Para fazer mais essa gratificação dos sentidos. Por quê? Porque a pessoa, ela não quer escutar Harikata, ela não quer fazer nada. Então, você deve inspirá-las a fazer coisas que estão relacionadas a Bhakti, né? Então, o que vai acontecer? A pessoa, ela vai criar um sukriti se você fizer isso. Então, quando esse sukriti estiver maduro, então essa pessoa, ela vai ter associação de um devoto do Senhor e vai ter gosto por ouvir Harikata. Mas se você falar pra pessoa, ela não faz nada. Tudo é inútil que você faz. Na realidade, né, não vai acontecer nada. O Srimad Bhagavatam, ele explica isso. Os karmas, eles querem karma amarga, né? Eles têm gosto por isso. Eles têm gosto por dar caridade e tal. Então, se essas pessoas karmas, né, esse tipo de pessoas, se você falar pra elas, não dá essa doação, não faz isso? Por exemplo, tá bom, né? Essas pessoas, elas dão cobertores para os pobres, alimentam as pessoas pobres, dão roupas para as pessoas pobres. Por que elas não dão doação para os devotos do Senhor, né? Então, os devotos do Senhor, eles fazem Bhagavat Bhajan. Então, as pessoas que dão doação não sabem se na realidade essa pessoa pobre é um devoto ou não. Então, se ela der alguma coisa para um devoto do Senhor, ela vai criar um sukriti. Mas você falar, não precisa fazer isso, canta só Harinama. Abandona essas caridades, canta santos nomes. Essa pessoa, ela vai cantar Harinama? Não. Ela não vai cantar Harinama se você falar isso pra ela abandonar tudo que ela faz da caridade e tal. Isso é um sloka do Srimad Bhagavatam. Se a pessoa não tem lista, não tem fé, então você deve entusiasmá-la a fazer algo que ela tem gosto, né? Se a pessoa não tem ruti para cantar os santos nomes, você vai pedir para ela cantar os santos nomes, ela não vai cantar. Por isso que então por isso Lokanatha Das Goswami deu alguns ensinamentos a Narottama Das Thakura, mas na realidade esses ensinamentos eram para o mundo todo. Eles estavam no ashram cantando santos nomes juntos. E nesse momento um Brajabasi, ele chegou lá. Era verão. Um Brajabasi, ele chegou onde eles estavam cantando a japa, né, cantando santos nomes, e perguntou, me dá um copo de água, Narottama Das Thakura?
Ele parou de cantar os seus santos nomes, colocou a Japamala assim de lado e foi dar água para essa pessoa, esse Brajabasse. Então depois o Brajabasse ele foi embora e depois dele ir embora, Lokanadas Goswami falou para Narottam Das Thakura: oh, você não é qualificado para ficar comigo no meu ashram, porque você está pensando que a outra pessoa é mais elevada que os santos nomes, né, que eu estava cantando. Você parou de cantar os santos nomes e foi dar água para uma pessoa, a outra pessoa, fazer outra coisa em vez de estar cantando. Então Lokanadas Goswami disse para Narottam Das Thakura: saia daqui, vá para sua casa. Na realidade isso é Loka Siksha, né? Um ensinamento para o Guru todo. Ambos eram Uttam Bhagavats, mas era só para ensinar as pessoas mesmo. E estabelecer as glórias dos santos nomes nesse mundo. Quando você canta os santos nomes, você deve estar completamente unidirecionado no que você está cantando. Não há diferença entre o Senhor e seus santos nomes. Na realidade, quando você está cantando, você está tendo Darshana do Senhor. Então, quão gloriosos são os santos nomes. Qual foi a falha de Narottam Das Thakura nesse caso? Lokanadas Goswami, ele fez essa lila na realidade, né? Lokanadas Goswami, ele estava manifestando as glórias dos santos nomes. Quando você está cantando, então você tem que estar completamente absorto no seu cantar. Nenhum outro som pode entrar nos seus ouvidos além de Harinama nesse momento. Quando você está cantando santos nomes, você deve estar muito absorto. Entendeu? Quando você está cantando a japa, os santos nomes, nenhum outro som pode entrar nos seus ouvidos, você tem que estar completamente absorto. E outra coisa, Narottam Das Thakura, ele também estava nos ensinando outra coisa. Se você não tem ruti nos santos nomes, gosto, então você não consegue ficar absorto em cantar os santos nomes. Então, você acaba fazendo outras coisas, né? Se você não tem gosto, né? Você não se absorve em outras coisas, você pode fazer outras coisas, como servir os devotos do Senhor. Aí você vai ganhar sukrita, e quando o sukrita estiver maduro, você vai ter gosto para cantar os santos nomes. Então, quantos santos nomes você cantou, né? Ele canta 32 voltas. Ele canta 32 voltas de japa, né? Esse Prabhu que respondeu agora. Ele canta 32 voltas, né? Então ele coloca duas continhas, né? Até agora você não cantou nenhuma, né? Volta, você veio do Mangalarati, né? Tomou banho e tal. Mas antes de você cantar os santos nomes... Não, antes de você tomar banho, você tem que cantar os santos nomes. Na realidade, você tem que cantar os santos nomes antes de tomar banho. Até mesmo antes de tomar banho, sabe? Antes de tomar banho, você deve ir lá e cantar os santos nomes. Aí depois você toma banho. Algumas pessoas, elas primeiro tomam banho, aí depois já não tem mais tempo para cantar. Muitas pessoas fazem isso. Ah, primeiro eu vou tomar banho, eu vou escutar Harikata, eu tenho que dar doação, tenho que tomar prachada. Aí depois eu vou cantar os santos nomes.
Mas depois da prachada, a pessoa ela vai descansar, né? Cadê aquele devoto que tava descansando? Ele não tá aqui, né? Por isso que a gente deve abandonar todas as atividades e cantar os santos nomes. Primeiro você tem que cantar os santos nomes e depois o que tu vai cantar, né? Depois o que tu vai fazer? Você pode fazer qualquer coisa, da doação, mas você tem que fazer isso depois, né? Até mesmo o seu Gayatri Mantra você tem que fazer depois. Primeiro cante os santos nomes, Harinam. Primeiro Harinama e depois seu Gayatri. O nome do Senhor e o mantra, né? Qual a diferença entre Nama e Mantra? No Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami Pada, ele mencionou essa história de Gopakumara e ele nos mostra isso, né? Você pode ler o Brihad Bhagavatamrita. Nama e Mantra, né? Algumas vezes eu digo esse belo sloka que o Maharaj falou. Qual que é o significado de mantra? Mantra, ele dá Sambandha Gyan, o conhecimento do relacionamento com Krishna. E o fruto dos santos nomes, ele nos dá prema. Fruto do Naman. Mantra também dá. O mantra você consegue o conhecimento do relacionamento. Mas com o Nama você consegue prema. Então isso é muito importante, né? Você deve tomar Diksha se você tem sanskaras das vidas passadas. Por exemplo, o Haridas Thakur, ele tomou Diksha de quem? Mas ele tem muito gosto em cantar, né, Ruchi? E também não tá escrito o nome do Guru de Rupa Goswami também. Então você pode ver, né? Aqueles que são Siddha Mahatmas, personalidades perfeitas, elas já têm gosto por cantar, né, automaticamente. Então a pessoa que tem gosto por cantar, ela não precisa de diksha. Entenderam? Purashcharya, nessa palavra desses loucas, significa o quê? Antes de receber o mantra, você precisa fazer algumas austeridades, né, para o Guru, que é o Purasarja. Por exemplo, você precisa fazer a cerimônia de fogo, precisa preparar algumas coisas. Essas coisas estão descritas no Haribhakti Vilas. Isso significa Purasarja. Então você tem que dar doação para as pessoas, por exemplo. Algumas pessoas elas fazem boas atividades, né? Mas antes elas têm que fazer algumas coisas, né? Isso é o Purasarja. Vocês já fizeram? Vocês não fizeram, né? As pessoas elas fazem essas coisas. Cerimônia de fogo. Então essas são as glórias dos santos nomes, né? Na realidade, isso não é necessário, né? Até mesmo isso, né? Se a pessoa ela tem isso, automaticamente ela possui gosto para cantar os santos nomes. Ela não precisa tomar diksha nesse caso. Nam é Sambodhan Atma.
é o caso vocativo, né? Quando você tá chamando alguma coisa, se uma pessoa tá chegando perto de você, como que tu vai chamar ela? Você vai falar, ô, ei, vem aqui, né? Esse é o caso vocativo, né? Esse é o caso vocativo quando você tá chamando alguma pessoa. Você sempre, quando você chama alguém, você fala ei, né? Ou você coloca isso na frente. Então, esses nomes do Senhor estão no caso vocativo, né? Quando você fala Hare Krishna, você tá falando He Radhe, né? Você tá chamando ela He, né? O nome de Srimati Radhika é Hara. Hara, quando você coloca Hara nesse Sambodhan, né? Que é esse caso vocativo, então vira Hare, que significa He Radhe. Então esse nome, o nome original de Srimati Radhika é Hara. Com a beleza de Srimati Radhika, ela rouba o coração de Krishna, por isso que o nome dela é Hara. Esse é o nome original de Srimati Radhika, Hara. Por quê? Porque ela rouba a mente de Krishna. Então Srimati Radhika, ela é Hara, e no caso vocativo, né, Sambodhan, é Hare, que significa He Radhe. Então, nos Santos Nomes a gente usa esse Sambodhan, né? Que é o caso vocativo. Mas no mantra, qual que é o caso do mantra, né? Tem o caso vocativo e tem o Sampradhan. Que é quando você está completamente rendido, né? O Sampradhan Karak. Tem o Sambodhan Parak, que é o chamativo, né? Quando você chama alguém. E tem esse quando você está completamente rendido a alguém. Vocês provavelmente esqueceram o nome, né? Essas classificações. Essas são palavras em sânscrito. Você não estuda sânscrito, né? Então por isso que você não sabe. Então há diversos karakas, né? Esses casos. Então primeiro vocês precisam aprender esses karakas, que são as classificações das palavras, as vocações, né? E Gurudeva tá chamando um Prabhu, porque ele tá lavando a panela muito alta, né? Tá pedindo pra ele lavar mais baixo. Então vou falar um pouco sobre esses karakas, né? Esses casos, essa palavra em sânscrito. Todos os mantras têm esse Namaha e esse Swaha, né? Então todos esses mantras estão no Sampradhan Karaka. E que é quando você se rende. Você se dá completamente. É quando você dá a esposa, né, pro sogro, né, nessa cerimônia de casamento e tal. Você também pode dar doação de roupas. Quando você dá doação, esse Apadankaraka, né? É quando algo vem de algo, né? Como o fruto que vem da árvore. Então isso é o Apadankaraka. Por exemplo, o fruto, ele surge da árvore, né? Ele vem da árvore. Então é alguma coisa que vem de alguma coisa.
Então, se você souber esses carakas, então vai ser muito fácil de você aprender esse nama, esses mantras. Porque se você não sabe isso, então você vai acabar ficando duvidoso, né? Vai surgir dúvidas em você. Tem o karma karak, karan karak. São essas expressões, essas palavras que são a causa de algo. Como são esses 6 tipos de karakas, né? Há 6 tipos de karaka. Six kinds of karaka. How many karakas are there? Six. Artikaraka, karma karaka, karana karaka, sampradana karaka, apadana karaka, and adikarana karaka. Esses são os 6 tipos de karakas. E quantos tipos de bhaktis? 7. Na realidade, se você estudar sânscrito, não precisa estudar muito. Se você estudar um pouquinho, vai ser muito fácil de você entender a diferença entre nama e mantra. Então, karma karak, karan karat, apadam karat, ele é o quinto, né? Então, esses 6 karakas, eles são classificações, né, de palavras em sânscrito. Assim como as sintaxes, né? Então você tem que estudar um pouco, né? Então você vai conseguir entender. Mas vocês esqueceram, né? Porque dependendo da função de uma palavra numa frase, vai ter diferentes terminações, né? A palavra. Dependendo do sufixo, do prefixo, né? Tudo depende da função da palavra em uma frase. Então você precisa do. Você consegue com o mantra o conhecimento do relacionamento, né? Sambandha Gyan. Então primeiro você tem o Guru Mantra, né? O que esse mantra faz? Ele nos dá Sambandha Gyan, o conhecimento do relacionamento. Então quando você tiver Bhakti, você vai conseguir o apego, né? Então os santos nomes, o que eles fazem? Ele dá prema para nós, os santos nomes. Vocês primeiro precisam entender isso, né? Qual que é a diferença entre Nama e Mantra? Nama é Sambandhanatmika. Quando você consegue o conhecimento do relacionamento. Mas o mantra, ele nos dá Sambandha Gyan, né? Conhecimento do relacionamento
E Sambandha Gyana, ele vai acontecer quando você estiver completamente rendido, né? Então, por isso que o mantra, né? Ele é Sampradhan Atmika. Quando você está rendido, então você fala Swaha Namaha no mantra, né? Isso significa que você está se rendendo, né? Completamente. Harinam meditando Sambodhan Atmika, que é o caso vocativo, né? Porque, nesse caso vocativo, os santos nomes deles nos dão prema. Se a pessoa ela já tem algum sanskara da vida passada e ela tem gosto para cantar os santos nomes, por exemplo, Haridas Thakur, se alguma pessoa ela tem gosto por cantar os santos nomes, ela, mesmo sem se iniciar, sem se abrigar nos pés de Lord Guru, ele está sempre cantando, absorto, incessantemente, não para, né, de cantar os santos nomes. Então a pessoa ela vai conseguir o fruto de cantar. Mas por que ela tem esse gosto nessa vida? Porque na vida passada ela já tinha esse gosto, né, para cantar. Mas a alma condicionada, ela não tem esse gosto de cantar santos nomes. Por isso que ela tem que fazer essas coisas, tomar a iniciação do guru, se abrigar no guru. Por quê? Porque ela não tem gosto em cantar os santos nomes. As pessoas, para ensinar as pessoas desse mundo, né, Chaitanya Mahaprabhu, por Loka Siksha, ele nos ensina como tomar a iniciação de um guru. Tá explicado isso, né, no Shastra. Tulasidas, ele explica. Se você se abrigar nos pés de lótus de um guru, tipo, se você tiver um conhecimento assim de Brahma, de Shiva, mas você não tiver tomado iniciação de um guru, esses loucos explicam, né, isso. Se você for um Mahagyan, tiver um conhecimento assim, for um erudito, mas não tivesse associado com um guru, então você não vai sair desse mundo material. Você não vai conseguir. Então é muito difícil ter gosto para cantar os santos nomes, né, Teruti? Se você tiver com muita fome, qualquer comida que você comer, você vai ficar muito satisfeito, você vai ter tanta bem-aventurança. Você não vai dar atenção a mais nenhuma outra coisa. Se outra pessoa estiver do seu lado também com fome, se você der um prato de comida para ele, ela não vai prestar atenção em nenhuma coisa que está ao redor dela. Essa pessoa só vai prestar atenção na comida, né? Ela vai estar completamente absorta na comida que ela está comendo. Então, da mesma forma, né? Se você tiver ruti por cantar os santos nomes, não dê atenção a mais nada. Por isso que Lokanath Das Goswami, ele castigou, repreendeu o seu discípulo. Por quê? Por causa que na realidade ele estava só mostrando, né, como ter gosto pelos santos nomes. Na realidade não há nenhuma falha em você dar um copo de água para uma pessoa que está com sede, né? Porque você tem que seguir as regras desse mundo material. Tipo, se uma pessoa ela tá com fome, com sede, você tem que dar água para as pessoas. Mas se uma pessoa que tiver realmente absorta em cantar os santos nomes tiver muito gosto, então ela não vai prestar atenção.
no que está acontecendo à sua volta. Mas se você não tiver gosto por cantar, então você vai ficar olhando para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, né? Se você não tiver gosto por cantar os santos nomes. Assim como o filho de Salmikirish. Salmikirish, ele estava completamente absorto em meditação, sentado. Parikshit Maharaj, ele só pediu água para ele, mas ele não escutou esse pedido dele. Por quê? Porque ele estava completamente absorto na sua estadeva, né? Na sua meditação, ele estava completamente absorto. Todos os sons externos não conseguiam adentrar os seus ouvidos. Parikshit Maharaj muitas vezes falou com ele, me dá água, me dá água. Eu vim aqui no seu ashram para pedir água, tô com tanta sede. Mas ele não escutou. Mas Salmikirish, ele não deu água para ele. Então isso é o que acontece quando a gente tá cantando santos nomes, né? Temos que cantar os santos nomes que nem ele, mas a gente não... Se a gente não tem esse saruti, a gente não tem esse gosto pra cantar, então você pode dar água, né, pra pessoa. Você vai dar água ou não, né? Então por isso que tem um sloka no Bhagavad Gita. Que encoraja enfim, fala para os karmas fazerem mais karma, né? Não fala para eles abandonarem tudo. Esse sloka do Bhagavad Gita, ele é muito belo. Gurudev tá perguntando o sloka. Depois eu vou ver no Bhagavad Gita esse sloka. Então a história de Gopakumara nos mostra o quê? Gopakumara, ele estava cantando Nama e Mantra, e quando ele chegou na porta de Vaikunta, não precisava mais cantar o mantra. Em Vaikunta Dham, não precisa cantar mantra, apenas santos nomes, né? Nama. Então o Gopakumara, ele estava sempre cantando esses santos nomes. Que é Govinda Damodara Madhavati, né? Então automaticamente, espontaneamente, ele cantava esses santos nomes no mundo transcendental, né? Em Vaikunta. Lá, os santos nomes se manifestam espontaneamente, que nem as gopis, né? Os Brajavasis no mundo transcendental, automaticamente eles falam os santos nomes, eles recitam os santos nomes quando eles estão pastoreando as vacas. Eles cantam Govinda Damodara Madhavati. Srila Gurudeva, ele sentava aqui e às vezes ele recitava esses versos, cantava. Na realidade, eles não cantam mantras no mundo transcendental, eles cantam Govinda Damodara Madhavati no mundo transcendental.
No Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami Pada, ele mostra essa diferença entre Nama e Mantra. Prakasananda Sarasvati Pada, ele perguntou para Mahaprabhu explicar o Chaitanya Charitamrita. Ele falou, por que tu tá dançando e cantando? Um sannyasa, o dever dele é ficar sentado. E ficar falando Aham Brahmasmi, esse mantra da concepção de Sankaracharya. Esse é o Dharma, né, de um sadhu. Porque tudo isso é uma coisa sentimental que você está fazendo agora. Essa coisa de ficar dançando e cantando, isso é completamente sentimental. Mas você deve o quê? Você deve ficar sentado falando Aham Brahmasmi, eu sou Brahma. Isso que é o que um sannyasi deve fazer. Você deve fixar sua mente nisso. Pensar, eu sou Brahma. Dançar, cantar é uma coisa completamente sentimental. Ficar levantando os braços, ficar cantando, isso não é algo apropriado. Humildemente Mahaprabhu ele respondeu. Mahaprabhu disse: uma vez eu fui a Gurudeva e perguntei a ele: eu não tenho nenhum Shastra Gyan, o que eu devo fazer? Então Gurudeva me disse: ele me disse para mim cantar Hare Krishna. Ele me pediu para mim cantar Krishna Nama e Krishna Mantra. Mahaprabhu ele estava falando, quando Gurudeva ele me deu Nama e Mantra. Quando eu aceitei Nama e Mantra, meu coração, eu fiquei completamente louco, sabe? Algumas vezes eu tava rindo, algumas vezes eu tava chorando. E todos ficavam me zoando, falando que eu era louco, doido. Então eu falei pra Gurudeva, Gurudeva, todo mundo me diz que eu sou louco. Na realidade, você não é louco, né? O Guru respondeu. Você tem a coisa mais transcendental. Você conseguiu o Prema Dharma. Esses são os sintomas. Então há 2 slokas explicando isso. Esse sloka é do Srimad Bhagavatam. E o outro sloka é esse. Esses 2 slokas explicam os sintomas de prema. Swayam Bhagavan Krishna ele veio de Goloka Vrindavana Dham com seus associados e faz belos passatempos, realiza belos passatempos. Né?
Quais são as glórias do Senhor, né? A sua beleza, a sua forma. Tudo isso manifesta no coração, né, dessa pessoa. Quando ela está no estágio de prema. Então ela fica completamente intoxicada, completamente louca. Por quê? Porque tudo depende da lila que a pessoa tá pensando, né? Quando o prema se manifesta no coração, então esses passatempos de Krishna se manifestam no coração das pessoas. Por exemplo, quando você se lembra de passatempos de separação, você começa a chorar. Mas quando você se lembra de passatempos de encontro, você começa a rir. Então você começa a ler, você começa a rir, né? Quando você ouve passatempos de encontro. Uma vez uma Gopi, ela tava batendo iogurte e tava pensando. Ó, Govinda, ele vai vir pra minha casa. Ó, Govinda, ele vai vir pra minha casa. E ela tava fazendo manteiga, né? Tava batendo iogurte pra fazer manteiga, pensando nisso. Pensando em Govinda. Govinda, ele vai vir. Ele vai vir até minha casa. Então, nesse momento, o que Krishna fez? Quando ela terminou de fazer, né, o iogurte, então ela falou, ó, Krishna, ele é muito espertinho, né? Talvez Krishna e os vaqueirinhos, eles possam vir e roubar minha manteiga que tá lá em cima, né? Então, talvez ele venha e roube minha manteiga, né? Então essa Gopi, ela colocou a manteiga em um local muito alto lá na casa dela e falou pra sua sogra, que era muito idosa, que nem conseguia ver direito. Ela tinha mais ou menos 80 ou 90 anos de idade. Então ela disse, ó, por favor, sente aqui, pega essa vara e se você vê alguma pessoa, se alguma pessoa vir, então você deve pegar essa vara e correr atrás dessa pessoa. Então a Gopi, ela foi até o Yamuna para encher uns potes de água, mas ela disse, ó, sogra, senta aqui, tá? E presta atenção, se algum vaqueirinho vier, então você deve pegar essa vara e bater nas pessoas, né? Porque ela foi encher os potes de água, né? Lá no Yamuna. Então, Krishna, ele chegou lá e viu aquela mulher que tinha uns 90 anos de idade. E essa sogra, né? Essa mulher, ela não conseguia ver direito. Então, Krishna e os outros vaqueirinhos, eles amarraram as pernas e os braços dela e colocaram uma gauncha, um pano na boca dela. Então, 4 vaqueirinhos, eles foram um em cima do outro e pegaram cada um ia subindo nas costas e foram pegar o pote de manteiga, né? E depois de comer, o que eles fizeram? O que eles fizeram com aquele pote? Eles pegaram aquela vara que estava na mão da mulher e quebraram o pote de manteiga. Então eles abriram a mão, né, e com o resto de manteiga que tinha, eles colocaram na boca da mulher, né, a manteiga.
Então depois de um tempo a Gopi chegou e falou, o que eu te disse, né? Falou pra sogra. Eu falei pra você pará-los, né? Parar os vaqueirinhos, mas você mesmo que acabou comendo a manteiga, né? Sua boca tá toda suja, né? Ela disse, não, eu não fiz isso. Mas aí a Gopi, ela disse, então por que sua boca tá toda suja de manteiga? Então, escutando essas lilas, você ri ou não? Algumas vezes ele chora, algumas vezes ele ri. Quando o prema se manifesta, são os sintomas, né? Então, Mahaprabhu, ele estava falando, né? Quando o prema se manifesta no coração, isso acontece. Então, o meu guru disse que eu não sou louco. E ele me deu nama e mantra, né? Então, quando você canta o mantra, você consegue o conhecimento do relacionamento, o Sambandha Gyana. E com nama você consegue prema, né? Harinama, ele te dá prema. Então, por que... Tem outra pergunta, né? Então, por que primeiro a gente consegue o Harinama e depois o mantra? Para deixar o seu coração muito forte, muito, né? Muito forte, por isso que primeiro você consegue o Harinam. Você, né, toma o Harinam. Para deixar seu coração forte. Por isso que primeiro você consegue a sua japa, né, para você cantar. E também no mantra há o Harinama, né? No Gayatri Mantra, Gopala Mantra, Guru Mantra, também tem o Nama, né? Também tem o Harinama dentro. Então, quando você canta o mantra Sambandha Gyan, ele surge. Mas quando você canta o Nama, Prema surge. Então, os santos nomes, na realidade, Harinama, né? É para purificar o seu coração. Porque você não tem o conhecimento do relacionamento, né? Então, por isso que Harinama, Nama, ele te dá esse prêmio para você. Harinama é Sambandhatmika, né? O caso vocativo. É o Sambodhan, né? Um é o caso vocativo, né? E o outro é o que dá Sambandha, Sambandha Gyana. O mantra, ele dá o conhecimento do relacionamento com o Senhor, né? Esse devoto tá falando em bengalita.
Se você tiver fé, então você pode atingir o Senhor, mas o Senhor ele tá muito longe, né? Você é uma diva, né? A diva tá de um lado e Krishna tá de outro. Então se você tem fé, você pode continuar. Então se não tiver fé, então o que tu vai fazer, né? Cante santos nomes, tome prachada, cante, dance, né? Algumas divas elas ficam de um lado e outras de um outro da Tatasta Shakti. A diva ela é eterna. E a potência do Senhor ela também é eterna, não há diferença entre Shakti e Shaktiman. A diva na realidade ela nunca está condicionada, né? Ela é liberada, né? Você é condicionado ou você é liberado? O que tá te atando, né? O que tá te condicionando? Por isso que Tulsidas ele cita um sloka. É assim como o caçador, né? O caçador fala, se você quer pegar um pássaro, né? Caçar um pássaro, um papagaio, então o que o caçador ele tem que fazer? Ele tem que colocar uma batata, né? E um surai, né? Um potezinho pequeno. Então, o que ele faz? Ele coloca a batata no pote e coloca até lá. Então, por isso que quando o caçador ele coloca essa batata lá nesse pote, né, de cerâmica, aí ele consegue pegar o papagaio. Por quê? Por causa que o papagaio ele tenta pegar a batata que tá nesse pote e acaba prendendo o bico dele no pote. Na realidade, o papagaio ele não pensa, vou pegar essa batata e vou prender o meu bico no pote. Ele não pensa isso. Por exemplo, também tem outro método para ele pegar o pássaro. Ele pode pegar uma corda, colocar assim uma corda dos dois lados e em cima ele pode colocar alguns grãos, né? Quando o pássaro ele vier sentar lá, então a corda ela vai se mexer e o papagaio ele vai ficar aflito, né? Vai ficar com medo. E ele vai acabar rolando até um buraco, né? E assim o caçador ele vai conseguir pegar o pássaro. Então, na realidade,
Maia, ela não tá te pegando, você que tá pegando Maia, né? Porque Maia, ela é esse apego, né? Que você possui. Na realidade, a causa do nosso condicionamento, do nosso estágio de condicionamento, é esse apego. Nós estamos atados nesse mundo pelo nosso apego. Na realidade, Maia, ela não tá te pegando. Qual que é o dever de Maia? Criar essa ilusão. Entende o que é ilusão? Ela te confunde, né? Ela faz essa ilusão. O que não é verdade, Maia faz parecer verdade. E ela acaba te iludindo. Na realidade, Maia, ela não tá nos pegando, né? É muito difícil de entender, mas na realidade, Maia, ela não tá nos atando aqui. A Jiva, ela tá sempre liberada, né? Esse é o tato. Ele tá falando em Bengali, Prabhu. Lord. O nome do Senhor é Purushottam. É muito difícil de entender os seus passatempos. Como é que Deus faz seus passatempos nesse mundo, né? Quem que pode vê-los? Como essas lilas se manifestam, né? Porque no mundo ocidental sempre tá acontecendo alguma lila. Se você disser, tipo, se uma pessoa rica faz uma bela piscina, né? Uma pessoa muito rica faz uma piscina muito bonita. Algumas vezes no verão a pessoa ela vai pra essa piscina e tal. Mas se o filho de uma pessoa pobre vai nessa piscina e morre, a, a falha é de quem? Na realidade, a culpa é de quem, né? O homem pobre vai falar para o homem rico: ah, se você não tivesse feito essa piscina, meu filho nunca teria morrido. Não, né? Então você vai culpar a pessoa que fez a pessoa que fez a piscina, né? Mas se o homem rico falar, ó, na realidade a culpa é sua, por causa que o seu filho que veio aqui e acabou caindo, né, e morreu. Então o Senhor ele cria esse mundo material, né, e realiza seus passatempos também. Mas se você disser, ó, o Senhor, se ele nunca tivesse feito esse mundo, então as divas elas nunca estariam aqui. Mas se isso tivesse acontecido, os passatempos do Senhor, eles não estariam completos, sabe?
as ocidentais, elas usam roupas muito curtas, né? Então os homens, eles ficam muito atraídos. Mas tiver, se ela tiver vestindo uma roupa muito longa, muito boa, né? Muito bonita, os homens não vão estar atraídos por ela. Por elas, né? Porque a cultura da sociedade, ela é muito contaminada, né? Então por isso que o homem, ele fica com, atraído, acaba fazendo essas coisas ruins. Mas na realidade, quem que você deve punir, né? A menina, né? A ocidental ou o homem? Então tudo isso é uma estimulação a ele, né?